A menina chegou à vila numa manhã fria de inverno, trazida por uma carroça velha que chacoalhava a cada buraco da estrada de terra batida. Ninguém sabia exatamente de onde ela vinha, nem quem eram seus pais, apenas que havia sido encontrado vagando sozinho perto de uma fazenda abandonada, suja, magra e completamente muda. O padre da igreja foi quem a recebeu primeiro, enrolando um xale velho nos ombros frágeis da criança e tentando, sem sucesso, arrancar dela qualquer palavra, qualquer gesto que indicasse nome, origem ou história. Mas a menina apenas olhou para o chão, os olhos escuros grandes demais para o rosto pequeno, como se carregasse um peso invisível que ninguém mais conseguia ver. O silêncio dela não era apenas ausência de som, era uma presença densa, incômoda, que fazia até os adultos desviarem o olhar quando cruzavam com ela na rua. Nos primeiros dias, algumas famílias da vila se dispuseram a acolhê-la, movidas mais pela obrigação cristã do que por sinceridade. A primeira foi a viúva do ferreiro, uma mulher seca e prática que acreditou que toda criança, mesmo muda, poderia ao menos ajudar nas tarefas da casa. Mas a menina não reagia às ordens, não sorria, não chorava, apenas obedecia mecanicamente, como se não estivesse realmente ali. Depois de uma semana, a viúva voltou ao pai, alegando que a presença da criança deixava a casa pesada, que havia algo de errado naquele silêncio todo. A segunda família foi do comerciante, que tinha 3 filhos barulhentos e achou que a menina poderia ser companhia para a filha mais nova. Mas as crianças tinham medo dela, diziam que ela estava olhando para o nada no meio da noite, que não brincava, que parecia estar sempre escutando alguma coisa que ninguém mais ouvia. Em menos de 2 semanas, ela voltou para os cuidados da igreja. Assim passou quase um ano, com a menina sendo passada de mão em mão, rejeitada por todos que tentaram integrar a rotina normal de uma casa. Havia quem cochichasse que ela era amaldiçoada, que tinha visto algo terrível demais para uma criança suportar e por isso havia perdido a voz. Outros diziam que ela era apenas atrasada, incapaz de aprender, destinada a viver à margem para sempre. O que ninguém percebeu é que a menina ouvia tudo, entendia cada sussurro cruel, cada olhar de pena misturado com desprezo, e guardava cada ferida no mesmo lugar onde guardava o segredo que a mantinha calada. Foi então que a senhora Rosa, uma mulher viúva e sem filhos que vivia sozinha numa casa modesta nos arredores da vila, se ofereceu para levar uma menina. Rosa não era rica, mas também não precisava de ajuda nas tarefas. Ela simplesmente olhou para aquela criança de olhos fundos e viu algo que os outros não conseguiam ver, uma alma que ainda respirava por baixo do silêncio. Sem fazer promessas nem cobrar nada em troca, Rosa estendeu a mão para a menina e disse apenas uma frase: "Você pode ficar comigo se quiser, mas não vou te forçar a falar, nem a sorrir, nem a fingir que está tudo bem." A menina passou os olhos pela primeira vez em semanas, e algo naquele gesto fez Rosa entender que a resposta era sim. A vida na casa de Rosa era simples, mas não vazia. Havia pão fresco pela manhã, chá de ervas à tarde, e uma rotina tranquila que não foi convidada da menina, mas do que ela conseguiu dar. Rosa falava pouco, mas quando falava, era com gentileza, explicando as coisas do dia a dia sem esperar resposta, apenas compartilhando o espaço como quem divide uma mesa sem pressa. A menina começou a ajudar nas pequenas tarefas, colocar a mesa, olhar as plantas, dobrar os panos lavados, sempre em silêncio, mas com uma atenção cuidadosa que mostrava que ela estava presente de verdade. E aos poucos, muito devagar, Rosa percebeu que a criança não era apenas muda, ela escolheu a não falar, como se as palavras fossem perigosas demais para serem soltas no mundo. Antes de continuar essa história, se você gosta de histórias de amor, superação e redenção, inscreva-se aqui no Dramas de Antigamente, porque tem história nova todos os dias para aquecer o coração e rir a alma. Deixe também o seu like, isso ajuda muito esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dessa mensagem. E já me conte nossos comentários de onde você está ouvindo essa história e em que momento do dia ela faz companhia. Nos anos que passaram, a menina cresceu dentro daquela casa como uma planta que encontra um cantinho de sol. Ela nunca falou,
mas aprendeu a se comunicar de outras formas, com gestos delicados, olhares expressivos, pequenos desenhos que fazia na terra ou no papel quando Rosa deixava lápis e folhas ao alcance. Tinha talento para isso, para capturar em traços simples o que sentia ou o que via. Rosa guardava esses desenhos com carinho, como se fossem cartas mudas de uma filha que nunca teve. A vila, porém, continuava olhando para a menina com desconfiança. Chamavam-na de Clara, um nome que Rosa escolheu porque tinha luz, mesmo que a menina parecesse carregar tanta sombra. Quando Clara completou 14 anos, já não era mais a criança assustada que chegara na carroça velha. Era uma moça magra, de cabelos escuros sempre presos num coque baixo, pele clara marcada pelo trabalho ao sol, olhos ainda grandes e profundos, que observavam tudo com uma atenção quase perturbadora. Continuava muda, mas a presença sua já não causava o mesmo medo, apenas uma curiosidade distante. Algumas pessoas até acenaram para ela na rua, embora ninguém realmente tentasse conversar. Clara aceitava isso sem mágoa aparente, mas Rosa sabia que lá dentro, no lugar onde as palavras não chegavam, havia um turbilhão de coisas não ditas. Foi numa tarde de verão, quando o calor pesava sobre a vila como um cobertor molhado, que algo começou a mudar. Um homem chegou montado num cavalo cansado, vindo de longe, perguntando por informações sobre uma menina que teria desaparecido anos atrás numa fazenda próxima. O homem era alto, de barba grisalha e olhos cansados, e dizia ser investigador contratado por uma família rica de outra região. Ele mostrou um desenho, um esboço de uma criança pequena, cabelos escuros, olhos grandes, e perguntou se alguém na vila se lembrava de ter visto alguém assim. As pessoas balançaram a cabeça, algumas por não lembrar, outras por não querer se envolver. Mas quando Clara passou pela praça carregando um cesto de pão, o homem parou de falar no meio da frase e ficou olhando para ela como se tivesse visto um fantasma. Rosa, que acompanhava Clara de longe, ouvir o olhar do homem e sentir um frio na espinha. Aproximou-se rapidamente e colocou-se entre ele e a moça, perguntando com firmeza o que ele queria. O homem hesitou. Depois disse que talvez não fosse nada, mas que a moça parecia muito com alguém que ele procurava. Rosa respondeu secamente que Clara estava sua protegida, que vivia ali há anos e que não tinha nada a ver com histórias de desaparecimento. O homem pediu desculpas e consequências em frente, mas Rosa sabia que aquele encontro não tinha sido por acaso. Naquela noite, sentada à mesa com Clara, Rosa finalmente perguntou, pela primeira vez em todos aqueles anos, se a menina tinha algo que queria contar, algo que havia acontecido antes de chegar à vila. Clara examinara os olhos, e pela primeira vez Rosa Medo viu verdadeiro neles, não o medo vago de quem sofreu, mas o medo específico de quem sabe exatamente o que esconde. Nos dias seguintes ao aparecimento do investigador, a vila voltou a falar sobre Clara com mais intensidade. As pessoas se lembraram de como ela havia chegado, sozinha e muda, e chegaram a especular se ela não seria a tal criança desaparecida que o homem procurava. Alguns acharam que Rosa deveria ter entregue a moça, que talvez houvesse uma família inteira consequências por não saber o paradeiro dela. Outros desconfiavam que Clara escondia algo grave, que seu silêncio não era inocente, mas culpa. Rosa ignorava os cochichos, mas sentia a pressão aumentando ao redor da casa. E Clara, que sempre fora quieta, agora parecia ainda mais tensa, como uma corda prestes a se romper. Foi noite de lua cheia, quando o calor finalmente deu trégua e uma brisa fresca entrou pelas janelas, que Clara pegou um pedaço de papel e começou a desenhar. Rosa, sentada do outro lado da mesa, costurando, inspirada de relance sem interrupção. Mas quando viu o que a moça desenhava, largou a agulha e se moveu devagar. No papel havia o esboço de uma casa grande, com janelas altas e uma varanda larga. Ao lado, Clara desenhou duas figuras, uma mulher de vestido longo e um homem de terno, ambos com rostos sérios. E mais atrás, quase escondido atrás de uma cortina, uma menina pequena, observando. Rosa engoliu em seco e disse baixinho se aquela era a casa de onde Clara tinha vindo.
A moça não respondeu com palavras, mas seus olhos se encheram de lágrimas e ela assentiu devagar, uma única vez. Rosa suspendeu uma cadeira e sentou-se ao lado dela, segurando a mão fria de Clara entre as suas. Disse que não ia forçar nada, mas que se algum dia a moça quisesse falar, ou mostrar, ou desenhar o que tinha acontecido, ela estaria ali para ouvir e para proteger. Clara abriu a mão de Rosa com força, como quem segura a última tábua num naufrágio, e continuou desenhando. Desta vez, desenhou uma cena mais especificamente, a mesma casa grande, mas agora com uma porta aberta e uma sombra saindo, carregando algo. Clara fez um traço embaixo da sombra, como quem escreve um nome, mas parou no meio, a mão tremenda tanto que o lápis escapou e rolou pela mesa. Rosa recolheu o lápis e colocou de volta na mão dela, dizendo baixinho que não precisava ter pressa, que o tempo delas era dessas mesmas e de mais ninguém. Nas semanas seguintes, Clara continua desenhando, sempre à noite, sempre com Rosa por perto. Cada desenho revelava um pedaço da história que ela guardava trancada na garganta. Havia desenhos da menina pequena escondida debaixo de uma escada, de um homem gritando com uma mulher, de uma carruagem partindo no meio da noite, de sangue no chão de madeira. Rosa não fez perguntas, apenas guardava os desenhos numa caixa de metal, como se fossem provas de um crime que ainda precisasse ser nomeado. E foi nesse processo lento e silencioso que Rosa começou a entender que Clara não tinha perdido a voz por trauma qualquer. Ela escolheu o silêncio como única forma de sobreviver ao que tinha visto. Enquanto isso, o investigador não tinha ido embora. Ele ficou hospedado na pensão da vila, fazendo perguntas discretas, visitando fazendas vizinhas, conversando com gente antiga que poderia lembrar de algo. Um dia ele apareceu na porta da casa de Rosa, com um chapéu na mão e um pedido educado para falar com Clara. Rosa bloqueou a entrada e disse que a moça não ia falar com ninguém, que ela estava protegida dela e que se ele quisesse insistir, teria que trazer ordem do juiz. O homem suspirou e disse que não queria causar problema, mas que a família que o contratou estava desesperada, que uma criança tinha desaparecido há anos de uma fazenda próxima na mesma época em que Clara apareceu na vila. Rosa cruzou os braços e respondeu que coincidência não era prova, e que enquanto Clara não decidisse falar, ninguém ia arrancar nada dela à força. O investigador foi embora, mas deixou um recado. Se Clara realmente era a menina que procurava, ela poderia estar em perigo, porque quem fez ela desaparecer uma vez poderia tentar de novo. As palavras ficaram surpreendentes no ar como uma ameaça invisível. Naquela noite, Rosa trancou todas as portas e janelas e sentou-se ao lado de Clara, que olhou para o fogo da lareira com expressão distante. Rosa disse, sem rodeios, que se alguém tinha feito mal a ela no passado, esse alguém não ia chegar perto enquanto ela estivesse viva. Clara virou o rosto para Rosa, e pela primeira vez em todos aqueles anos, um som saiu de sua garganta. Não era uma palavra, era apenas um suspiro rouco, quebrado, como se a voz estivesse enferrujada de tanto tempo sem uso. Mas era um começo. Os meses seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas profunda. Clara começou a tentar emitir sons, pequenos ruídos guturais que não formavam palavras ainda, mas que mostravam que algo dentro dela estava descongelando. Rosa incentivava com paciência, nunca forçando, apenas repetindo palavras simples e esperando. Água, pão, Rosa, casa. E Clara ouvia, observava o movimento dos lábios, tentava imitar, falhava, tentava de novo. Era como assistir alguém reaprendendo a andar depois de anos acamado. Mas havia progresso, lento, mas real. A vila, no entanto, estava cada vez mais agitada. O investigador não desistiu, e agora circularam barcos de que ele tinha encontrado documentos antigos, registros de uma família rica da região que tinha perdido uma filha pequena numa noite violenta. Dizia-se que houve um crime na fazenda, que a mulher da casa foi encontrada morta, que o marido desapareceu e que a filha do casal nunca mais foi vista. A história ficou abafada na época, porque a família era poderosa e ninguém queria mexer com gente influente. Mas agora,
Anos depois, pais distantes exigiam respostas, e o nome de Clara tinha começado a aparecer nas conversas. Rosa sabia que não dava mais para fugir daquilo. Uma noite, mandou-se com Clara e disse diretamente se ela se lembrava de ter morado numa fazenda grande, se lembrava de uma mulher de vestido bonito, se lembrava de uma noite em que algo terrível aconteceu. Clara fechou os olhos com força, as mãos apertando os punhos sobre o colo, e depois de um longo silêncio, assentiu. Rosa segurou o rosto da moça entre as mãos e disse que não importava o que tinha acontecido, que Clara não era culpada de nada, que era apenas uma criança, e que agora, se ela quisesse, poderia tentar contar do jeito que conseguiu, desenhando, escrevendo ou até falando, uma palavra de cada vez. Clara pegou papel e lápis e começou a desenhar de novo, mas dessa vez com mais detalhes. Desenhando a casa grande, o quarto onde dormia, a mãe lendo ao lado da cama, o pai chegando tarde, bêbado, gritando. Desenhando a discussão, os empurrões, o barulho de algo quebrando. Desenhou a mãe caída no chão imóvel. Desenhando o pai olhando para as próprias mãos, depois olhando para a porta do quarto onde Clara estava escondida. E desenhou ele saindo, deixando a casa em silêncio. Clara parou de desenhar, largou o lápis e cobriu o rosto com as mãos. Rosa abraçou a moça com força e sugeriu que agora entendia, que Clara tinha visto o pai matar a mãe, que ela tinha ficado muda de medo, e que alguém a tinha tirado daquela casa antes que o pai voltasse e fizesse o mesmo com ela. Mas ainda faltava uma peça. Rosa perguntou quem tinha tirado Clara de lá, quem tinha colocado na carroça e deixado perto da vila. Clara hesitou, depois desenhou uma figura feminina, mais velha, com um chale sobre os ombros. Rosa descobriu o traço. Era a governanta da fazenda, uma mulher que todos perderam que tinha partido para outra cidade logo depois da tragédia. Clara escreveu, com letras tortas e trêmulas, uma única palavra abaixo do desenho: salve. Rosa entendeu tudo. A governanta tinha testemunhado o crime, tinha escondido Clara e depois a tinha levada para longe, sabendo que se ela ficasse, o pai ou alguém da família poderoso faria de tudo para que uma menina nunca falasse. A revelação mudou tudo. Rosa sabia que não podia mais guardar aquilo sozinha, mas também sabia que entregar Clara ao investigador sem garantia seria colocar a moça em risco. Então, pela primeira vez, Rosa procurou o padre e pediu ajuda. Contou, em segredo de confissão, o que Clara tinha desenhado, o que tinha vivido, e pediu orientação sobre o que fazer. O padre, um homem velho e cansado, mas ainda íntegro, disse que se a história fosse verdade, aquilo era assassinato, e que mesmo depois de tantos anos, a justiça deveria ser chamada. Mas também descobri que a segurança de Clara vinha em primeiro lugar. Juntos, Rosa e o padre procuraram um investigador e propuseram um encontro controlado, numa sala da igreja, onde Clara poderia, se quisesse, contar o que sabia, mas apenas na presença de testemunhas confiáveis. O investigador aceitou, mas avisou que teria que avisar a família contratante. Rosa é que nenhum membro da família estava presente, apenas o investigador e, se necessário, um representante da lei. Depois de negociações tensas, foi marcada uma reunião para a semana seguinte. Clara passou aqueles dias numa mistura de pânico e determinação. Ela sabia que se falasse, tudo mudaria. O segredo que a mantivera viva até ali ia morrer, e ela não sabia o que viria depois. Mas também sabia que carregar aquilo sozinha estava matando ela aos poucos, que o silêncio que a protegera estava agora se transformando na prisão. Rosa ficava ao lado dela a cada minuto, repetindo que não importava o que acontecesse, elas enfrentariam juntas. No dia marcado, a pequena sala nos fundos da igreja estava cheia de tensão. Estavam presentes Rosa, Clara, o padre, o investigador e um homem mais velho que se apresentou como tabelião, responsável por registrar tudo o que estivesse aqui. Clara entrou de mãos dadas com Rosa, o rosto pálido, os olhos fixos no chão. O investigador, percebendo o estado da moça, falou com gentileza, disse que ninguém ali ia julgá-la, que só queria entender o que tinha acontecido e que se ela não conseguisse falar, pudesse desenhar, escrever ou apenas acenar.
Clara respirou fundo, olhou para Rosa, que assentiu e encorajou, e então, pela primeira vez desde que chegou à vila, abriu a boca e forçou uma palavra para fora. Pai. A voz era rouca, fraca, quase inaudível, mas era uma palavra real. O silêncio na sala ficou ainda mais denso. O investigador se inclinou levemente para a frente e disse, com cuidado, se ela estava falando do pai dela. Clara acenou que sim. Ele disse se o pai tinha feito algo ruim. Clara fechou os olhos, as mãos tremendas, e forçou outra palavra. Matou. A palavra caiu na sala como uma pedra tocada num lago parado. O tabelião parou de escrever por um segundo, o padre baixou a cabeça. Rosa abriu a mão de Clara com força. O investigador, mantendo o tom calmo, perguntou quem o pai dela tinha matado. Clara abriu os olhos e disse, num fio de voz que custou toda a força que tinha, mãe. E então as lágrimas caíram a cair, silenciosas, enquanto ela continuava, palavra por palavra, como se cada uma fosse arrancada de dentro dela com dor. Ele bateu. Ela caiu. Não estou falando. Eu vi. O investigador esperou que Clara se recompor. Depois disse se alguém mais sabia do que tinha acontecido. Clara aceitou que sim e desenhou rapidamente para governar no papel que Rosa tinha trazido. Disse, ainda com dificuldade, que a mulher tinha tirado de lá, que tinha dito para nunca falar, que se falasse o pai voltaria. O investigador perguntou se Clara sabia o nome da governanta. Ela balançou a cabeça, mas escreveu uma palavra. Dona Ana. O investigador anotou tudo e disse que estava procurando por essa mulher, que ela era testemunha essencial. Depois disse, com cuidado, se Clara sabia onde o pai estava agora. Ela encolheu os ombros, mas disse que ele tinha ido embora naquela noite e nunca mais voltou. O tabelião registrou tudo, palavra por palavra, gesto por gesto. Quando terminou, o padre fez uma oração curta pedindo proteção para Clara e justiça para a mãe que ela perdeu. Clara chorou baixinho nos braços de Rosa, exausta, mas também aliviada, como se um peso gigante tivesse finalmente saído de cima dela. Nos dias seguintes, a notícia se revelou pela vila como fogo em capim seco. Clara, a órfã muda que ninguém quis, era na verdade filha de uma família rica, testemunha de um assassinato, e agora sua voz, mesma briga, poderia colocar um homem poderoso atrás das grades. Algumas pessoas passaram a olhar para ela com pena, outras com admiração, e algumas, as mesmas que tinham rejeitado anos atrás, com culpa. Clara não ligava para nenhum desses olhares. Pela primeira vez em anos, senti que poderia respirar de verdade. O investigador conseguiu localizar Dona Ana, que vivia reclusa em outra cidade, com medo de ser encontrada. Quando soube que Clara tinha falado, a velha governanta chorou de incidente e incidentes em testemunhar também. Ela confirmou tudo, disse que tinha visto o corpo da patroa, que tinha escutado o patrão ameaçando matar a filha se ela contasse, e que por isso tinha fugido com a menina no meio da noite. Dona Ana pediu perdão a Clara por tê-la deixada sozinha, mas disse que perdeu que o anonimato seria a melhor proteção. Com os dois testemunhos, as autoridades finalmente reabriram o caso. O pai de Clara foi localizado vivendo sob nome falso em outra região, levando uma vida tranquila como se nada tivesse acontecido. Ele foi preso, e pela primeira vez, Clara viu o rosto dele de novo, agora mais velho, mais cansado, mas ainda com os mesmos olhos frios. Ela não sentiu medo. Sentiu apenas uma tristeza profunda, mas também uma certeza. Ele não tinha mais poder sobre ela. Quando o julgamento finalmente aconteceu, a pequena cidade parecia dividida. De um lado, quem acreditou que a justiça tardia ainda era justiça, e que os crimes da gente rica também precisaram de resposta. Do outro, aqueles que murmuravam que mexeram com o passado só traz desconforto, que era melhor deixar o que foi enterrado quieto. Clara, agora com a voz ainda frágil, mas existente, foi chamada a depor diante de todos. Rosa ficou ao lado dela o tempo todo, como uma sombra protetora. O salão onde aconteciam as audiências estava cheio, os bancos ocupados por rostos conhecidos, alguns curiosos, outros sinceramente emocionados. Clara caminhou até a frente, sentindo o peso de bolsas de olhos sobre si.
Anos antes, aquele tipo de olhar a teria esmagado. Agora era diferente. Ela sabia quem era, sabia o que tinha visto, sabia que sua história não era mais apenas dela, mas de todas as crianças que tinham sido mandadas calar para proteger adultos prejudicados. O juiz perguntou se ela estava em condições de falar, se queria a mesma testemunha. Clara respirou fundo, olhou para Rosa, que assentiu com um sorriso encorajador, e respondeu com voz baixa, mas firme: quero. Ela contou, em frases curtas, interrompidas por pausas para respirar, o que lembrava daquela noite. Falou da discussão entre os pais, das palavras duras, do barulho de coisa quebrando, do corpo da mãe caindo no chão. Falou de como se escondeu, de como viu o pai imóvel olhando para o corpo, de como ele saiu e não voltou mais. Falou de Dona Ana atirando de lá, chorando e pedindo que nunca contasse a ninguém. O salão estava em absoluto silêncio, apenas o som da caneta do escrito riscando o papel e algumas soluções contidas de quem ouvia. O pai de Clara, sentado entre dois guardas, a observava com uma expressão que misturava raiva e incredulidade. Ele interrompeu, disse que era mentira, que ela era só uma criança, que não entendia o que tinha visto. Mas o juiz mandou que ele se calasse. Em seguida, Dona Ana foi chamada, e sua versão batida com a de Clara em todos os pontos importantes. Não havia mais como negar. As provas eram poucas, mas os depoimentos eram claros, consistentes, e o tempo, apesar de longo, não tinha apagado a verdade. O veredicto veio depois de horas, mas para Clara pareceu uma vida. Culpado. O pai foi condenado pela morte da esposa, não apenas por um ataque de raiva, mas por anos de violência que culminaram naquela noite. Ele ainda tentou olhar para Clara ao ser levado, mas ela virou o rosto, não por medo, mas porque já não reconhecia nele nada além de um estranho. Quando tudo terminou, Clara saiu do salão de braços dados com Rosa, com a sensação estranha de que algo tinha se encerrado e algo novo estava começando, embora ela ainda não saiba exatamente o que. Na vila, a repercussão foi enorme. De órfã muda rejeitada, Clara passou a ser vista como símbolo de coragem, de verdade dita mesmo quando dói. Mulheres que antes mal a cumprimentavam começaram a falar com ela na rua, algumas confiando em suas próprias dores, em seus próprios silêncios impostos. Homens que tinham participado dos cochichos cruéis baixavam a cabeça quando ela passava. O padre, em um sermão dominical, falou sobre pecados que se sustentam no silêncio dos inocentes e sobre como Deus escuta até a voz que demora anos para sair. Clara, porém, não se deixou inflar pelos elogios. Sabia que a mesma boca que hoje a exaltava poderia amanhã falar mal dela de novo. O que mais importava era outra coisa. Pela primeira vez, senti que poderia usar a voz, mesmo inseguro, para algo além de sobreviver. Rosa sugeriu que ela continuasse desenhando, mas agora combinando imagens e palavras. Assim, pouco a pouco, Clara começou a escrever pequenas frases ao lado dos desenhos, treinos tímidos que contavam sua história de modo que outras pessoas poderiam entender. Com o caso encerrado, o investigador entregou à família rica que o contratou um relatório completo. Alguns parentes de Clara, distantes, apareceram então, específicos em saber o que seria feito dela. Legitimamente, ela tinha direito à parte das terras e dos bens da família, já que era a única filha viva. Falaram em levá-la para outra cidade, dar-lhe uma educação formal, inserida na sociedade que, por nascimento, pertenceu. A ideia, que poderia parecer um sonho para muitos, é como uma ameaça para Clara. Ela conversava em silêncio, os olhos atentos, enquanto os parentes discutiam sobre destinos e vantagens, como se ela fosse mais um item de herança a ser distribuída. Quando perguntaram a opinião dela, Clara mudou-se de Rosa e segurou a mão da mulher com força. Sua voz ainda era simples, com poucas palavras, mas o que disse não deixava dúvidas. Fico aqui, com ela. Houve silêncio constrangido. Um dos pais tentou argumentar, dizendo que na cidade grande ela teria mais oportunidades, que poderia estudar, aprender música, línguas, tudo o que uma moça de sua posição merecia. Clara balançou a cabeça, os olhos marejados, e repetiu: Fico. Aqui.
Rosa, emocionada, explicou calmamente que Clara tinha construído ali, aquela vila pequena e simples, a sensação primeira de lar da vida dela, que não fazia sentido arrancar a moça de novo de um lugar seguro para colocar o estranho, mesmo que rico. Os parentes, ainda que relutantes, perceberam que enfrentaram a vontade de Clara, depois de tudo que ela tinha passado não seria bem visto. Assim, chegou-se um acordo. As terras e bens que lhe cabiam seriam administrados por um tutor de confiança, com parte da renda enviada para Rosa e Clara, garantindo conforto e autonomia. Se algum dia, por vontade própria, Clara queria conhecer esse outro lado da família, as portas estariam abertas. Com isso decidido, a vida começou a ganhar um novo ritmo. Rosa conseguiu reformar a casa, ampliando um cômodo que se transformou num pequeno ateliê para Clara, com mesa grande, papéis, lápis, tintas que o próprio investigador invejoso como presente de agradecimentos pela coragem dela. Clara, que sempre encontrava no desenho uma forma de falar sem palavras, agora tinha um espaço só seu para criar. Começou a desenhar não apenas memórias dolorosas, mas também cenas da vila, do campo, das pessoas simples que tinham entrado em sua vida. As crianças da região, curiosas, começaram a aparecer para ver o que ela fazia. No começo, foram tímidas na porta, olhando sem entrar. Clara, que um dia tinha sido rejeitada por quase todas as casas, abriu a dela sem medo. Com gestos, chamou as crianças para perto, mostrou como segurar o lápis, como traçar linhas simples. Não falava muito, mas cada movimento seu era paciente, acolhedor. Em pouco tempo, o ateliê improvisado virou ponto de encontro da criançada, que chegava depois das tarefas para desenhar com Clara. Rosa observava aquilo com um orgulho manso. A menina que um dia ninguém quis agora se tornou referência para outras crianças. E não apenas por causa do talento, mas pela forma como acolhia cada desenho torto com a mesma seriedade com que um dia Rosa acolhera os desenhos dela. Em silêncio, uma roda de cura estava se formando naquela mesa simples de madeira. Os dias depois do julgamento foram estranhos para Clara. Por fora, a vila segue seu curso normal, com o sino da igreja marcando as horas, as carroças subindo e descendo a estrada e as crianças correndo descalças pela praça. Por dentro, porém, tudo parecia diferente. O peso que ela carregava havia sido dividido com o mundo, e isso trazia uma sensação nova, quase desconfortável, de leveza. À noite, já não acordava sempre com o mesmo sonho da mãe caído no chão. Em vez disso, sonhava às vezes com a sala da igreja vazia, com o eco da própria voz, repetindo as poucas palavras que tinha conseguido dizer. Pai, matou. Mãe, as lembranças ainda doíam, mas agora vieram acompanhadas de algo que nunca tinha trazido antes. Coragem. Rosa observava a moça com atenção redobrada. Temia que, depois de falar, Clara desabasse, que o corpo reagisse tarde ao esforço emocional enorme que ela tinha feito. Mas o que viu foi outra coisa. Clara parecia cansada. Sim, havia dias em que só queria ficar sentada no terreiro, olhando o horizonte, respirando fundo, como quem aprende o próprio corpo de novo. Ao mesmo tempo, havia uma centelha diferente nos olhos. Já não eram apenas olhos que se defendiam do mundo, eram olhos que, aos poucos, começavam a encarar o mundo de frente. Aos poucos, a vila começou a se aproximar de Clara de um jeito novo. Primeiro vieram as mulheres que tinham filhos pequenos, tímidos ou assustados. Perguntavam se ela achava normal que uma criança ficasse tão calada, se fosse preciso se preocupar. Clara respondeu com frases curtas, mas honestas. Cada criança é diferente. Silêncio às vezes é tão jeito. Às vezes é dor. Para as mães que demonstrassem real interesse, ela sugeriria algo simples. Desenha com ele. Vê o que sai. Rosa via essas conversas aconteceram na porta da casa, no mercado, na saída da igreja, e percebeu que a experiência de Clara, mesmo dolorosa, estava começando a se transformar em ponte. Foi num fim de tarde, enquanto Clara varria o chão da cozinha, que a primeira criança chegou sozinha procurando por ela.
Era uma menina de uns 9 anos, cabelos presos de qualquer jeito, vestido curto demais, pés descalços cobertos de poeira. Ficou parado na soleira, sem bater, sem falar, apenas segurando forte um pedaço de carvão na mão. Clara se virou, enxugou o suor da testa e a encarou com curiosidade mansa. Não disse quem era nem o que queria. Basta mover a cabeça num gesto claro de convite para entrar. A menina deu alguns passos, olhou em volta, como se esperasse ser expulso a qualquer momento, depois estendeu o pedaço de carvão na direção de Clara e indicado para a mesa vazia. Clara entendeu, puxou uma cadeira, pegou um pedaço de papel grosso que guardou para os próprios desenhos e colocou sobre a mesa. Sentou-se ao lado da menina, mas não coloriu muito, deixando um espaço de respeito entre as duas. Apontou primeiro para o carvão, depois para o papel e assentiu, como quem diz, pode. A menina hesitou, depois começou um rabiscar. No início eram apenas linhas tremidas, sem forma. Com o tempo, uma figura começou a surgir. Um homem grande, braços levantados, mãos desproporcionais. Ao lado dele, uma figura pequena encolhida num canto. A menina apertava tanto o carvão que os dedos já estavam pretos, mas não parava. Rosa apareceu na porta, viu a cena e ficou imóvel, observando em silêncio. Reconheceu imediatamente aquele tipo de desenho. Era o mesmo tipo de medo que Clara tinha um dia colocado no papel, quando ainda não conseguia verbalizar nada. Quando a folha ficou quase toda preenchida, a menina parou, deixou o carvão cair na mesa e começou a chorar sem som, apenas com o corpo sacudindo. Clara, com delicadeza, não um abraço de imediato para não assustá-la. Apenas estendia a mão devagar até encostar de nível nas costas dela, num gesto que dizia: "Eu entendo. Você não está sozinho." Depois de algum tempo, a mãe da menina apareceu aflita, pedindo desculpas pela filha ter fugido até ali, dizendo que ela estava impossível, que não obedecia, que vivia calada demais. Rosa a levou até a cozinha, mostrou o desenho e a mulher ficou branca. Os olhos percorreram a figura do homem grande e da criança encolhida, e algo desabou dentro dela. Ali, naquele papel simples, estava um silêncio que ela não queria ver, mas que agora já não podia negar. Rosa não acusou, não fez discurso moral. Apenas baixo falou, explicando que às vezes as crianças não falam por medo, e que talvez fosse hora de olhar com mais atenção para o que estava acontecendo dentro de casa. A partir desse dia, outras crianças começaram a aparecer. Alguns eram trazidas pelos pais, curiosos com o jeito de Clara lidava com a dor. Outras vinham sozinhas, guiadas por barcos de que na casa de Rosa havia uma moça que sabia ouvir sem exigir palavras. Clara não promete nada. Não sabia que iria curar ninguém, porque sabia que não era assim que funcionava. O que ela oferecia era um lugar seguro, uma mesa com papel, lápis, carvão e a própria presença, firme e silenciosa. Às vezes, isso bastava para abrir pequenas frestas em silêncio que duravam anos. Rosa percebeu que a demanda estava crescendo mais rápido do que esperava. As crianças sentaram na mesa, no chão, no degrau da porta, cada uma com um papel na mão. Algumas desenhavam cenas felizes, corridas no campo, animais, flores. Outras, como a primeira menina, trazem sombras para o papel. Clara passando entre elas com passos calmos, ora ajeitando a posição de um lápis, ora apenas assentindo diante de um desenho difícil, como quem diz: "Vi o que você colocou aqui. Não vou fingir que não vi." Em certos momentos, quando percebia que uma história era grave demais para lidar sozinha, ela chamava Rosa para conversar com os pais ou responsáveis. Ou, em casos mais pesados, ia até o padre pedir orientação. Foi Rosa quem sugeriu, certa noite, que talvez fosse hora de organizar um pouco daquela mudança. Sentadas à mesa, com uma vela queimando devagar entre elas, Rosa falou, usando as palavras que podiam: "Se as crianças infinem em você, é porque veem verdade. Mas isso não pode ficar só aqui dentro para sempre. Talvez seja bom ter um horário certo, uma sala maior, alguém da igreja por perto. Não para mandar, mas para apoiar." Clara ficou em silêncio, pensando. Gostava da intimidade da casa, mas também via que o espaço já não dava conta.
Depois de alguns minutos, falei os olhos e disse apenas: "Vamos falar com o padre." Nos dias seguintes, as duas foram até a igreja e expuseram a ideia. Não obtive palavras grandes como projeto, oficina ou terapia, porque nem sabiam desses termos. Rosa explicou do jeito que sabia. As crianças chegam, desenham, falam do jeito delas, e Clara ajuda. O padre, que já tinha acompanhado toda a história da moça, escolheu com interesse. Ficou em silêncio por um momento, depois disse que a igreja tinha, sim, um dever de acolher, não apenas na alma, mas também nas feridas mais humanas. Ofereceu uma das salas laterais, antes usadas apenas para guardar velharias, para que fossem ali os encontros com as crianças em alguns dias da semana. Arrumar a sala virou um pequeno acontecimento. Clara e Rosa passaram dias varrendo poeira, jogando fora o que não servia, pedindo mesas emprestadas, bancos. Alguns moradores, tocados pelo que tinham visto no julgamento, doaram papéis usados apenas de um lado, restos de tinta, lápis pela metade. A vila inteira, de alguma forma, contribuiu. Quando tudo ficou pronto, a sala parecia simples, mas acolhedora. Parede caiada, uma janela que deixava entrar a luz da tarde, uma mesa maior ao centro, algumas menores ao redor, um baú para guardar materiais. Na parede, Rosa pregou com cuidado alguns dos desenhos de Clara, selecionando aqueles que mostravam não apenas dor, mas também pequenos sinais de esperança. No primeiro dia oficial de encontro, Clara chegou mais cedo, o coração acelerado de um jeito que lembrava, à sua maneira, o dia em que tinha ido depor. Havia outro tipo de medo agora, o medo de não dar conta, de as crianças esperarem mais do que ela poderia oferecer. Rosa observa a inquietação e coloca a mão sobre o ombro dela, apertando de leve. "Você já sobreviveu ao pior. O resto a gente aprende", falou com simplicidade. Clara respirou fundo, caminhou até a mesa, especificando os papéis em montinhos e deixou os lápis alinhados, como se aquele pequeno gesto de ordem pudesse sorrir também à bagunça interna. Quando as primeiras crianças entraram, o ar pareceu mudar. Havia olhos tímidos, passos arrastados, sorrisos nervosos. Clara não fez discurso. Apenas reservado para os lugares, indicado com a mão que cada um podia sentar onde quisesse, pegou um papel, colocou na frente de uma menina e brilhou de leve. O sorriso era pequeno, mas verdadeiro, e isso bastou para quebrar o gelo. Em minutos, o som de lápis riscando o papel preencheu a sala, uma melodia diferente dos cânticos que costumavam ecoar ali aos domingos, mas de certa forma, igualmente sagrada. Rosa observava a porta, com os olhos marejados. Lembrava da menina que chegou um dia em silêncio absoluto, recusada por 3 casas, e agora via uma mulher jovem, ainda de voz frágil, mas de presença firme, oferecendo aos outros o que um dia ninguém ofereceu a ela. Um lugar onde o silêncio não era motivo de vergonha, mas ponto de partida. Um lugar onde ninguém seria obrigado a falar antes de estar pronto, mas onde, quando a voz viesse, encontraria ouvidos interessantes a ouvir. Ao final daquele primeiro dia, quando as crianças foram embora, deixando os desenhos para trás, outras levando os papéis para casa, como se fossem tesouros, Clara ficou sozinha na sala, recolhendo folhas espalhadas. Entre elas, encontrei um desenho curioso. Era uma figura que lembrava muito a própria Clara, cabelo preso, vestido simples, em pé no centro, com várias crianças ao redor. Acima da cabeça dela, alguém havia rabiscado, com letra infantil, 2 palavras tortas, mas legíveis. Tia Clara. Ela passou os dedos suavemente por cima das letras, apertando uma onda quente no peito. Não precisei de mais nada para saber que estava no caminho certo. Com o passar das semanas, a sala da igreja deixou de ser apenas um espaço emprestado para virar ponto de referência na vila. As crianças já não chegavam tímidas como no primeiro dia. Entravam em pequenos grupos, algumas corridas, outras de cabeça baixa, cada uma trazendo o mundo inteiro que ninguém via. Para muitas delas, aquele era o único lugar onde não eram chamadas teimosas, preguiçosas ou problemáticas. Ali, um desenho torto não foi corrigido com bronca,
e um silêncio prolongado não foi tratado como desrespeito, mas como parte do tempo de cada um. Clara se acostumou a essa nova rotina como quem veste uma roupa que não sabia que ela cairia tão bem. De manhã ajudava Rosa em casa, fazia pão, cuidava das pequenas coisas. À tarde, siga para a sala da igreja com uma cesta cheia de papéis, lápis e alguns poucos livros que começaria a usar como apoio. No início, sentiu o coração acelerar toda vez que via a porta encher, como se ainda achasse difícil acreditar que tantas crianças confiavam em alguém que por tanto tempo não confiava nem na própria voz. Com o tempo, esse nervosismo deu lugar a um tipo de serenidade técnica, um estado em que ela se esquecia de si mesma para estar inteira ali, para cada criança. Havia dias leves, em que os desenhos eram cheios de flores, animais, casinhas coloridas, retratos da própria vila com detalhes carinhosos. Nesses dias, a sala parecia respirar mais fácil, como se fosse menos pesada. Clara aproveitou para ensinar pequenas técnicas, mostrar como sombrio, como traçar linhas mais firmes, como truque cores quando alguém trazia um pouco de tinta. Em outros dias, porém, a atmosfera mudou. Bastava uma criança chegar com um olhar diferente, um pouco mais desligado, para que ela soubesse que teria trabalhado delicadamente pela frente. Certo dia, um menino que relatou aparecia chegou sozinho, o rosto marcado por um roxo antigo perto do olho. Sentou-se no canto sem falar com ninguém, pegou um papel e ficou por longos minutos sem desenhar nada, apenas encarando a folha em branco. Clara se moveu devagar, arrastando a cadeira para não assustá-lo, e mandou a uma distância que não o cercasse. Empurrou, com o dedo, uma caixinha de lápis até a borda da mesa, como quem oferece algo sem importância. O menino, depois de hesitar, escolheu um lápis vermelho, desenhando primeiro um risco forte que atravessava o papel de um lado ao outro. Depois, um objeto que parecia um cinto, depois uma cama, depois um corpo preso. Quando terminou, largou o lápis e tirou o papel, como se não quisesse mais ver. Clara olhou para o desenho por alguns segundos, apertando o estômago. O padrão se repetia, o corpo pequeno tentando dizer com linhas aquilo que não ousava colocar em filhos. Em vez de fazer perguntas diretas, ela deixou outro papel e na folha ao lado desenhou algo diferente. Uma porta aberta, uma figura adulta com braços abaixados, sem ameaça, e atrás, outra figura adulta de expressão calma segurando uma criança pela mão. Levantei a folha, deixei que o menino visse e falei apenas 2 palavras, escolhidas com cuidado. Tem saída. O menino não respondeu, mas os olhos se encheram de lágrimas. Ele não falou naquele dia, nem no seguinte. Mas, aos poucos, comecei a desenhar casas com portas abertas em vez de sempre portas fechadas. Um dia, apareceu acompanhado da tia, que explicou, constrangida, que havia coisas acontecendo na casa da irmã que ela não sabia como enfrentar. Rosa e Clara escutaram, sem pressa, e ajudaram a encaminhar o caso para gente que pudesse intervir de forma mais direta, sem expor o menino além do necessário. Era esse tipo de fio, quase invisível, que a sala dos desenhos começava a puxar para fora. Nem tudo, porém, eram sombras. À medida que o tempo passava, a própria Clara começava a experimentar algo que não imaginava para si. Alegria espontânea. Em alguns fins de tarde, depois que a sala vaziava, ela se pegava rindo sozinha de um desenho especialmente criativo, de uma criança que havia retratado Rosa como uma espécie de Geraldo Bem, com um avental escorrendo ao vento e colher de pau como cetro. Mostrava o desenho para Rosa, e as duas riam juntas, até que as lágrimas que um dia foram só de dor agora escorriam misturadas com riso. Ao mesmo tempo, o respeito que a vila tinha por ela se consolidava em gestos discretos. O padeiro passou a deixar toda semana um pão a mais na conta de Rosa, contando que era para as crianças que passavam pela sala. A esposa do farmacêutico guardava caixas vazias para que Clara organizasse os melhores materiais. Um rapaz que trabalhou com madeira apareceu certo dia com bancos novos, feitos por ele, dizendo que tinha ajudado, criança, o sogro de Rosa num reparo antigo e agora queria retribuir.
Ninguém falava abertamente em dívida com Clara, mas todos, de alguma forma, sabiam que a presença dela tinha tornado a cidade mais atenta aos silêncios. Clara também mudou a forma de se ver. Já não se enxergava apenas como a menina que viu a mãe morrer e que ficou sem voz. Essa parte da história continuava existindo, impossível de apagar. Mas, em volta dela, outras camadas se formavam. Era também uma moça que segurou a mão de Dona Ana quando a governanta voltou para testemunhar. Era quase mulher feita que escolheu ficar com Rosa, em vez de se perder numa casa estranha de parentes ricos. Era a pessoa para quem as crianças corriam quando não sabiam o que fazer com o que sentiam. Às vezes, à noite, sentadas as duas na porta de casa, vendo o céu escurecer, Rosa perguntava se ela se arrependia de ter falado no julgamento. Se, em algum lugar escondido lá dentro, ela ainda pensava que seria melhor manter tudo escondido para sempre. Clara demorou a responder, não por dúvida, mas por querer escolher bem as palavras. No fim, dizia sempre a mesma coisa, com pequenas variações. Doeu. Ainda dói. Mas se eu ficar calada, eu faço em mim e em outras crianças também. E isso é pior. Rosa, ouvindo, sabia que aquela resposta não vinha de livro nenhum, mas da sabedoria crua de quem atravessou o próprio inferno. Em certos domingos, o padre pediu que Clara falasse brevemente para os fiéis, principalmente quando o assunto do sermão tocava em justiça, família, perdão. Ela não fez discursos longos porque sua voz ainda se cansava rápida. Contava apenas pequenas cenas, de como Dona Ana a colocou numa carroça, de como Rosa a recebeu sem perguntar nada, de como a primeira criança apareceu com um carvão na mão. Bastava isso para que muita gente, ao sair da missa, pensasse duas vezes antes de mandar um filho calar a boca à força ou de ignorar um roxo suspeito num braço pequeno. Assim, sem que tivesse planejado, Clara estava se tornando um tipo diferente de autoridade na vila. Não é uma autoridade de carga, de papel assinado, mas de exemplo. Quando alguém queria justificar uma atitude dura, sempre havia quem dissesse: lembra do que aconteceu com a mãe de Clara. Lembra de quanto tempo ela ficou sem voz. Essa lembrança, por si só, bastava para desmontar muitos discursos orgulhosos. E de pouco em pouco, o lugar onde um dia ninguém quis acolher uma órfã muda se acostumou a ser também o lugar onde os gritos diminuíram e as escutas cresceram. Para Clara, tudo isso ainda parecia, às vezes, maior do que ela. Em certos dias, ao fechar a sala após um encontro pesado, encostava a testa na madeira da porta e respirava fundo, tentando expulsar de si os pedaços de tristeza que as crianças deixavam ali. Não era fácil. Havia cansaço, havia dias em que pensei em desistir, em voltar para o conforto pequeno de ficar só com seus próprios desenhos. Mas bastava lembrar do olhar de uma criança que, depois de semanas, finalmente conseguiu dizer uma palavra sem tremer, para entender que o caminho que escolhera não era mais só dela. Era um caminho que ligava sua história a muitos outros. E esse fio, uma vez tecido, era difícil de desfazer. O tempo passou e a sala da igreja, com suas paredes simples e mesas gastas, já fazia parte da paisagem emocional da vila, tanto quanto a praça ou o mercado. Para as crianças, era um lugar quase mágico, onde papel e lápis tinham o poder de transformar sentimentos em formas, medos em linhas, lembranças em núcleos. Para os adultos, era um lembrete constante de que nem todo problema se resolve com bronca ou castigo e que às vezes o que falta não é autoridade, mas escuta. Para Clara, era uma extensão do próprio coração, um pedaço do mundo em que a dor que quase a destruía começava a ser reciclada em algo que ajudava outros a não parecer quebrar do mesmo jeito. Apesar das mudanças, ela continuou simples nos hábitos. Acordava cedo, ajudava Rosa com o pão e com as roupas, varria o terreiro, pegava água no poço. Era esses gestos repetidos que sentia o chão sob os pés, uma lembrança diária de que a vida não é feita só de momentos de grande emoção. Às vezes, enquanto amassava o pão, deixava a mente vagar pelos rostos das crianças, pensando em como elas pareciam mais apagadas, em quem precisava de um olhar a mais na próxima tarde.
Outras vezes, lembrou na mãe, não mais apenas como a figura caída naquela noite terrível, mas como a mulher que ria em alguns flashes de memória, que fazia tranças emocionantes no seu cabelo, que lhe ensinava uma canção simples antes de dormir. Rosa, por sua vez, começou a sentir o peso dos anos nos ossos. As mãos, antes firmes como as de uma lavradora, agora tremiam um pouco ao segurar uma chaleira. Os joelhos reclamaram ao subir a escada da igreja. Ainda assim, ela faz questão de acompanhar Clara sempre que pudesse. Não porque duvidasse da capacidade da moça, mas porque sabia que, mesmo as pessoas fortes, precisam de um porto seguro para voltar no fim do dia. Em mais de uma ocasião, alguém comentou que Rosa já podia descansar, que Clara dava conta de tudo sozinha. Rosa respondeu apenas com um sorriso curto, dizendo que estar ao lado de quem se ama não é peso, é privilégio. Foi num desses dias aparentemente comuns que chegou à vila uma notícia trazida por um viajante. Numa cidade vizinha, um professor foi acusado de maltratar alunos que tinham dificuldades de aprendizagem, obrigando-os a repetir palavras em voz alta até ficarem vermelhos, castigando qualquer erro com humilhações públicas. Alguns pais ficaram revoltados, mas outros caíram que era assim mesmo, que criança precisa de dureza para se endireitar. O viajante, que tinha passado pela sala de Clara, antes de seguir viagem, comentou por alto que aquela moça da igreja poderia ir lá, dar um jeito dessa confusão. A ideia de se envolver em problemas de outra cidade deixou Clara inquieta. Até ali, sua atuação sempre esteve dentro dos limites da vila, com pessoas que conheciam num espaço que entendia. Pensar em ir além daquele círculo parecia ousadia demais. Ao mesmo tempo, as histórias sobre as crianças daquela escola batiam fundo num lugar antigo nela. Reconhecia no exagero da disciplina algo da dureza que um dia tinha visto em casa, uma dureza que não educa, só fere. Numa noite, sentado com Rosa na porta de casa, falou sobre isso, escolhendo as palavras devagar. Existem vozes presas lá também. Se eu puder ajudar e não vou, fico calado de novo. Rosa ficou em silêncio, olhando o céu já salpicado de estrelas. Sabia que a vila não poderia segurar Clara para sempre, que em algum momento a história dela transbordaria os limites daquele lugar. Mas também temia que a moça se colocasse em situações perigosas demais, enfrentando pessoas que não queriam ver os próprios erros. Quando respondi, fez o que sempre fez, não deu ordem, nem desclassificação. Apenas coloquei a realidade diante dela. Se você for, não vai como salvadora, mas como alguém que sabe o que é sofrer calada. Vai encontrar gente que não quer ouvir, mas também gente que precisa muito ouvir. O importante é não esquecer que sua vida não é só o que você dá para os outros, também é o que você guarda para si. Clara passou alguns dias pensando antes de decidir. Enquanto isso, continuou o trabalho com as crianças da vila, mas com um olho sempre voltado para o mapa mental da região, tentando imaginar a estrada até a cidade vizinha, o rosto das crianças que nunca viram, as salas de aula onde se repetiam cenas que tanto a incomodavam. Por fim, cheguei à conclusão de que poderia fazer as duas coisas, desde que organizasse bem o tempo. Conversou com o padre, explicou a situação e pediu sua opinião. O velho sacerdote, que acompanha de perto a transformação de Clara, disse que acreditava que nenhum dom é dado para ficar parado, mas lembrou que cada passo novo traz também novas responsabilidades. Decidido isso, Clara aceitou o convite de um grupo de pais insatisfeitos da cidade vizinha, que tinham ouvido falar dela pela tal gazeta e pelo viajante. Não iria para morar lá, nem para assumir carga alguma, mas para passar alguns dias observando, conversando com as crianças e, se possível, com o professor. Rosa insistiu para ir junto, mesmo sabendo que o corpo já não ajudava como antes. Clara, privilegiada, sentia que precisava ter presença naquela ao seu lado, mesmo que fosse só para ter com quem trocar um olhar quando as coisas ficavam pesadas demais. A viagem foi simples, de carroça emprestada, com um pouco mais do que uma mala de roupas, alguns cadernos e uma caixa de lápis. Enquanto sacolejavam pela estrada de terra, Clara olhava pela abertura da lona e via o mundo se alargar lentamente.
Campos diferentes, casas maiores ou menores, rostos que não conheciam. Sentia um frio leve na boca do estômago, mistura de medo e expectativa. Em alguns momentos, quase desejava voltar, mas sempre que essa vontade de cirurgia lembrava de sua própria infância, de como teria sido diferente se alguém tivesse se importado o suficiente para entrevir, para fazer perguntas, para não fingir que não via. Ao chegar à cidade vizinha, você verá logo que o ambiente era mais rígido que o da vila. Como as casas se alinhavam em ruas menos tortuosas, havia uma ar de importância inflada em algumas fachadas, como se certas famílias quisessem deixar claro seu lugar acima dos outros. A escola, um prédio baixo, porém largo, ficou numa esquina movimentada. Do portão, via-se um pátio com chão batido, onde algumas crianças corriam, enquanto outras estavam enfileiradas perto da parede, de cabeça baixa. O professor, um homem de meia idade com o rosto fechado, andava de um lado para o outro com as mãos para trás, observando tudo como se procurasse qualquer pretexto para corrigir. Clara não foi recebida de imediato. Preferiu observar de longe, no primeiro dia, misturando-se a alguns pais que esperavam do lado de fora. Ouviu comentários impacientes sobre filhos que não aprenderam, sobre como aquele professor era severo, mas pelo menos botava ordem. Sobre como, nos tempos antigos, criança não respondia, só obedecia. Ouviu também, em sussurros, relatos de castigos exagerados, de vergonhas públicas, de crianças que voltavam para casa chorando, dizendo que nunca mais queriam ir à aula. Tudo tão dolorosamente familiar, como se estivesse ouvindo ecos de frases que um dia rondaram sua própria casa. Naquela noite, na pequena pensão onde estavam hospedadas, Clara contou a Rosa o que tinha visto e ouvido. Ainda não sabia exatamente como agir. Não era autoridade ali, não tinha carga. Não podia simplesmente entrar na escola e dizer ao professor como ensinar. Ao mesmo tempo, sabendo que se limitava a ouvir e voltasse para a vila sem tentar nada, carregaria uma sensação incômoda de omissão. Rosa sugeriu que começasse pelo que sabia fazer de melhor. Falar com as crianças uma a uma fora do ambiente de medo, oferecendo papel e lápis. E a partir do que surgisse esses encontros, ver que tipo de conversa poderia ser aberta com os adultos. Assim, os primeiros passos de Clara na nova frente de batalha foram silenciosos, como sempre haviam sido. Pediu permissão para usar, por algumas tardes, o salão dos fundos de uma pequena capela da cidade, com o argumento de que queria oferecer um espaço livre para as crianças desenharem. O padre local, ainda sem entender direito quem era aquela moça de fala baixa e olhos intensos, consentiu. E, pouco a pouco, meninos e meninas começaram a aparecer ali também, atraídos pelo boato de que ali não se corrigia a letra com grito, nem se comparava o desenho de um com o do outro para humilhar. Enquanto isso, na vila, a sala de sempre não ficou vazia. O padre local e algumas mães se organizaram para manter o espaço aberto, mesmo sem Clara, oferecendo ao menos papel e escuta básica. A ausência dela era sentida, claro, mas aquele pequeno intervalo também mostrava que o que ela tinha iniciado já não dependia apenas da presença física da própria Clara. A semente tinha raízes criadas em mais corações do que ela imaginava. Nos primeiros dias na nova cidade, Clara manteve o mesmo cuidado que teve na vila quando começou a receber filhos. Não chegou impondo ideias, nem falando alto sobre o que encontrou certo ou errado. Sentava-se no salão dos fundos da capela, colocava uma mesa simples no centro, distribuía papéis em montinhos e deixava os lápis separados, ao alcance de mãos pequenas. No começo, vieram apenas 2 ou 3 curiosos, geralmente filhos de pais mais desconfiados do método duro do professor. Entravam olhando para os lados, como se temessem que alguém aparecesse para dizer que aquilo não era permitido. Clara os recebeu com um olhar de cabeça, um sorriso breve e o mesmo convite silencioso de sempre. Podem sentar, podem desenhar. As primeiras sessões foram tímidas. Muitos desenhos de casas, árvores, animais, cenas comuns.
Clara sabia que ninguém se abre diante de um estranho na primeira conversa, nem mesmo quando uma conversa acontece em forma de traço. Mas, à medida que os dias passavam, os detalhes começaram a mudar. Aqui e ali apareciam figuras de adultos com braços erguidos, traços fortes de vermelho marcando mãos ou cintos, palavras rabiscadas no canto da folha, muitas vezes apagadas em seguida, como se o medo de serem lidas fosse maior que a vontade de dizer. Clara respeitava o tempo de cada um. Não forçava, não perguntava o que cada coisa queria. Limitava-se a seriedade à existência do que estava ali, murmurando um simples "eu vejo", ou dando um leve toque no ombro de quem precisava saber que não estava invisível. Um dia, um dos meninos mais inquietos da escola, conhecido por responder ao professor e ser castigado com frequência, apareceu na capela. Ele entrou sem pedir permissão, largou a mochila num canto e sentou-se na cadeira mais afastada da mesa principal, como se quisesse deixar claro que não estava ali porque precisava, mas porque não tinha nada melhor para fazer. Clara, acostumada a esse tipo de postura defensiva, não tentou se aproximar de imediato. Continuou a orientar duas meninas menores que queriam desenhar flores, apenas empurrou discretamente um papel e um lápis na direção do garoto. Ele fingiu ignorar, mas passou algum tempo, pegou o lápis e começou a riscar devagar. O que surgiu na folha não foi uma cena doméstica, nem um retrato de família. Ele leu o desenho à própria sala de aula. As carteiras homologadas, a figura do professor na frente, exagerada na altura, com rosto duro, boca aberta num grito sem som, linhas em volta da cabeça que sugeriam barulho, pressão. No fundo da sala, ele desenhou uma figura pequena, encolhida, com um grande X sobre a boca. Ao lado, escreveu com letras tortas e nervosas uma palavra só: erro. Clara olhou para o desenho, sentiu o peito apertado, mas manteve o rosto sereno. Não elogiei como se fosse apenas um trabalho bonito. Também não minimizou. Limitou-se a dizer, baixo, mas audível: isso é pesado. Não desvie ser assim. O menino atrai os olhos na direção dela, surpreso por ouvir alguém adulto dizer aquilo. Ficou alguns segundos em silêncio, testando se podia confiar. Depois, quase num sussurro, disparou uma frase curta. Ele fala que minha cabeça é burra na frente de todo o mundo. Cada palavra parecia queirar por dentro. Clara correu sem interrupção, respirando fundo para não deixar a própria raiva transparecer de um jeito que assustasse o menino. Sabia que ali tinha algo importante, mas também sabia que não podia simplesmente ir até a escola no dia seguinte e acusar o professor com base em um desenho e um desabafo. Era preciso construir uma ponte, não uma guerra. Nos dias seguintes, mais crianças da mesma escola começaram a aparecer, algumas por curiosidade, outras trazidas pelo garoto inquieto, que parecia ter encontrado ali um lugar onde não era apenas o aluno problema. Em muitos desenhos, o professor aparece como figura central, às vezes enorme e ameaçador, às vezes pequeno e distante, como se alguns o temessem e outros o desdenhassem. Em quase todos havia algum sinal de vergonha, olhos chorosos, bocas arriscadas, palavras como burro, inútil, errado, espalhadas como se fossem parte da decoração da sala. Clara começou a perceber que não se tratava apenas de um professor severo, mas de alguém que confundia disciplina com humilhação. Rosa, que acompanhava tudo de perto, via o peso daquele novo trabalho sobre os ombros de Clara. À noite, na pensão, enquanto tomavam sopa simples, ela perguntava como tinha sido o dia. Clara contou, em frases curtas, sobre os desenhos, sobre as falas, sobre a sensação de estar pisando em terreno minado. Não queria ser vista como forasteira metida, nem como alguém que vinha atrapalhando o trabalho da escola. Ao mesmo tempo, a consciência do que via não a deixava em paz. Sabia que, uma vez que se vê certa forma de violência, fingiu que não viu é participar dela. Decidiu, então, dar um passo cuidadoso na direção do professor. Não o enfrentaria em público, não a acusação diante das crianças.
Em vez disso, pediu ao padre da cidade que marcasse uma conversa com ele, sob o pretexto de entender melhor como funcionava a escola. O padre, que também já ouviu as reclamações, mas ainda não tinha provas claras aceitas. O encontro foi marcado para uma tarde em que não teria aula. Quando Clara entrou na sala do professor, sentiu imediatamente o ambiente diferente do que estava acostumada na vila. Havia mapas nas paredes, livros empilhados sobre a mesa, um quadro grande com anotações de conteúdo. O homem, sentado atrás da mesa, parece os olhos quando ela e o pai aparecem. Tinha expressão cansada, mas dura, como alguém que passa a vida inteira mantendo uma postura de autoridade para não desmoronar. O padre fez as apresentações de forma respeitosa, falou brevemente sobre o trabalho de Clara com crianças que tinham dificuldade de se manifestar, destacou como ela mesma tinha passado anos sem voz. O professor pegou um misto de curiosidade e desconfiança. Clara, fiel ao próprio jeito, não falou muito. Disse apenas que algumas crianças da escola na capela foram recebidas, que viram os desenhos deles, sinais de medo, de vergonha, de sensação constante de erro. Não use palavras acusatórias, não disse você faz isso ou aquilo. Falou apenas do que as crianças mostravam no papel. O professor se defendeu de imediato, dizendo que as crianças de hoje são brigas, que na época dele era na base grito do mesmo, que graças à dureza do antigo mestre ele tinha se tornado alguém. Disse que, se não fosse rígido, ninguém aprenderia nada, e que os pais o apoiavam porque queriam filhos fortes. Clara ouviu sem interrupção, como fazia com as crianças, mas por dentro sentiu as mãos tremerem. Quando ele terminou, ela escolheu com cuidado as poucas frases que diria. Contou, com simplicidade, que também cresceu ouvindo gritos, vendo mãos pesadas, aprendendo que o silêncio era a única forma de sobreviver. Disse que sabia, pela própria vida, que medo faz a gente decorar palavras, mas não faz a gente querer aprender. Que a voz dela tinha ido embora por anos e só voltou quando encontrou alguém que a tratou com respeito, não com humilhação. Falou devagar, a voz rouca, sem levantar o tom em nenhum momento. As palavras não eram muitas, mas carregavam peso. O professor, acostumado a ganhar discussões no grito, estranhou aquela resistência mansa. Não foi um ataque, mas também não foi submissão. Ele tentou rir, disse que a história dela era triste, mas que não podia comparar uma tragédia de família com o cotidiano de uma sala de aula. Mesmo assim, alguma coisa na figura baixa de Clara, no jeito como ela segurava as mãos para que não tremessem tanto, parecessem incomodá-lo. O padre, percebendo a fissura, reforçou que a intenção não era tirar a autoridade dele. Mas lembre-se que, às vezes, o excesso de dureza transforma a escola no mesmo tipo de lugar que muitos alunos já têm em casa. A conversa terminou sem acordo explícito. O professor não prometeu mudar, nem admitiu o erro. Mas a partir daquele dia, algo sutil começou a se alterar. As crianças que frequentavam a capela passaram a desenhar menos figuras de boca escancarada gritando. Ainda havia cenas duras, mas aqui e ali surgiam imagens do professor de costas para o quadro, escrevendo enquanto os alunos olhavam com menos medo. Um menino comentou, num fim de tarde, que ele ainda era bravo, mas que tinha parado de chamar todo mundo de burro em voz alta. Outro disse que agora, quando errava, às vezes recebia só um conselho seco em vez de um ataque. Clara não se iludia, sabia que mudanças profundas não acontecem da noite para o dia, nem por causa de uma única conversa, mas também sabia que havia pequenas vitórias. Cada palavra agressiva a menos era um arranhão a menos na alma de uma criança. Cada vez que uma correção vinha sem humilhação, um pedacinho de futuro era preservado. Enquanto via esses sinais, segue firme com seu trabalho silencioso no salão da capela, sabendo que ali era o lugar onde as crianças podiam analisar, aos poucos, as experiências da escola, sem medo de serem julgadas por sentirem o que sentiam. Com o tempo, alguns pais que antes defenderiam o método duro chegaram a olhar com outros olhos para a situação.
Percebiam que os filhos voltavam mais tranquilos dos encontros com Clara, que falavam um pouco mais sobre o que acontecia nas aulas, que tinham menos pesadelos. Em rodas de conversa improvisadas na frente da capela, mães e pais trocavam experiências, admitiam fraquezas, reconheciam que também tinham repetido frases que machucavam. O nome de Clara foi citado não como solução mágica, mas como alguém que tinha acendido uma luz num canto da casa que todos preferiam manter-se escuro. Ao final de algumas semanas, quando uma estadia planejada na cidade vizinha se aproximava do fim, Clara sentiu uma mistura de cansaço e realização. Sabia que não tinha transformado a escola num lugar perfeito, nem intencional, mas tinha dúvidas plantadas em quem acreditava que humilhar era ensinar, e tinha oferecido refúgio a crianças que se sentiam constantemente erradas. Numa das últimas tardes, ao salvar os papéis, encontrei um desenho diferente dos demais. Era um quadro negro com a palavra erro escrita várias vezes. Sobre elas, alguém havia desenhado uma mão apagando com cuidado as letras, sem rasgar o quadro. No canto, uma frase simples, escrita com esforço. Não sou só erro. Clara ficou ali por um tempo, com o papel nas mãos, sentindo que aquelas 4 palavras resumiam não apenas o sentimento daquele aluno, mas o seu próprio. Quando chegou o dia de partir, uma pequena leva de crianças foi até a saída da cidade para se despedir. Alguns levaram desenhos para ela, outras apenas olharam, sem saber exatamente o que dizer. Clara não fez promessas grandiosas de volta, mas deixou claro que aquela porta nunca estaria totalmente fechada. Se um dia precisassem de novo, pudessem mandar recado pela vila vizinha, que ela daria um jeito de ajudar. Subiu na carroça ao lado de Rosa, com o coração apertado, mas em paz. Sabia que, assim como na sua própria vila, a semente plantada ali também tinha encontrado um pouco de terra para ficar. A viagem de volta para a vila foi mais silenciosa do que a de ida, mas não foi um silêncio pesado como o que um dia dominou a vida de Clara. Era um silêncio cheio de coisas processando por dentro, de lembranças recentes se misturando com as antigas. Enquanto a carroça chacoalhava pela estrada de terra, Clara olhava a paisagem passar e pensava nas crianças da cidade vizinha, nos desenhos que tinham deixado para trás, nas pequenas mudanças que começavam a acontecer na escola. Pensava também em como, anos antes, jamais teria imaginado sair do próprio canto para tocar na dor de pessoas que mal conheciam. Agora, porém, senti que cada lugar por onde passava se ligava a ela por meio dos silêncios que ajudava a quebrar. Rosa, sentada ao lado dela, observava aquele rosto jovem com traços marcados pela experiência, pelo cansaço dos olhos, mas também uma espécie de luz calma que não existia quando Clara era apenas a menina assustada que chegara numa carroça semelhante. Em certo momento, tocou de leve o braço da moça, chamando sua atenção, e comentou, numa frase simples, que via nela não só a menina que sofreu, mas a mulher que escolheu transformar esse sofrimento em pelos outros. Clara ouviu, deixou as palavras se acomodarem por dentro e respondeu apenas que, se não fosse Rosa, jamais teria aprendido que o mundo poderia ser diferente do que conheceu na infância. Ficaram assim, as duas em silêncio de novo, mas era o silêncio confortável de quem já disse o que precisava ser dito. Quando a vila surgiu ao longe, com a torre da igreja despontando acima dos telhados baixos, Clara sentiu o peito apertado de saudade. À medida que a carroça se aproxima, via crianças correndo na estrada, levantando poeira, acelerando com entusiasmo. Alguns eram os mesmos que frequentavam a sala desde o começo, outros eram rostos novos. Mas todos tinham nos olhos um brilho que dizia bem-vinda de volta, sem precisar de palavra nenhuma. Ao descer, Clara foi cercada por braços pequenos, mãos puxando sua saia, vozes misturadas contando novidades, dizendo que sentiram falta, perguntando se ela tinha visto cidades grandes, se tinha desenhado com outras crianças lá fora. Dentro da vila, nada parecia ter mudado na estrutura, mas havia detalhes que denunciavam a continuidade do trabalho.
Na porta da igreja, um cartaz simples, escrito com letra caprichada por uma das mães, lembrava os horários em que a sala dos desenhos ficava aberta mesmo sem Clara. Havia uma caixa organizada com papéis e lápis, sinal de que alguém tinha reforçado o cuidado pelo espaço na ausência dela. O padre contou, orgulhoso, que algumas mulheres da comunidade se revezaram para manter os encontros, que as crianças já se acostumaram tanto com aquele lugar que nem cogitavam ficar sem ele. Clara escolheu tudo com uma mistura de gratidão e humildade, ciente de que o que começara com a sua dor agora era carregado pelas mãos de muita gente. Voltar à rotina foi, ao mesmo tempo, fácil e diferente. Fácil porque os gestos eram os mesmos: arrumar a sala, distribuir papéis, acolher as crianças. Diferente porque, depois de ter visto outra realidade, Clara trazia agora mais ferramentas internas. Tinha percebido que a forma como uma vila tratava seus pequenos não era exceção, mas reflexo de algo maior, repetido em muitos lugares. Isso lhe dava um senso mais claro de missão, sem transformar sua vida em fardo. Ela não se via como salvadora do mundo, mas como alguém que carregava uma parte de responsabilidade onde quer que estivesse. Continuava cuidando da própria casa, do próprio coração, sabendo que ninguém pode sustentar o outro por muito tempo se estiver completamente vazio por dentro. Com o tempo, decidi registrar de maneira mais organizada tudo o que vinha aprendendo, não apenas sobre a própria história, mas sobre as crianças com quem convive. Comprou, com parte do dinheiro que agora recebia da herança administrada à distância, um caderno grosso de capa dura. Lá, passou a anotar, sem nomes, apenas situações. Um dia, menino que precisa gritar para ser ouvido em casa, gritando também na sala. Outro dia, menina que sempre erra as contas, começa a acertar quando deixa de ser chamada de burra. Em cada relato, acrescentava pequenas reflexões, escritas com sua letra firme. Descobriu, na prática, que quando um adulto muda uma palavra, o mundo de uma criança inteira se reorganiza. Essas anotações não tinham pretensão de virar livro, nem estudo oficial, mas eram, para Clara, um jeito de não perder de vista os aprendizados que o tempo poderia diluir. Em algumas noites, relia trechos e se emocionava ao perceber a própria caminhada. Via ali a transição da menina que só desenhava a própria dor para a mulher que agora registrava também a dor e a superação dos outros. Em certos pontos, deixava pequenos recados a si mesma, como se fosse uma amiga mais velha aconselhando a mais nova: não esqueça de descansar, não tente resolver tudo sozinho. Lembre-se que sua voz merece o mesmo cuidado que você dedica às vozes alheias. Enquanto isso, Rosa envelhecia aos poucos, como é natural, mas fazia questão de acompanhar o crescimento desse trabalho. Às vezes, sentava-se num canto da sala da igreja e ficava apenas observando, como quem apreciava uma paisagem que ajudava a plantar. Via crianças desenhando, rindo, às vezes chorando, e via Clara transitando entre elas com a mesma habilidade de quem um dia transitou entre sombras, mas agora carregava luz. Em conversas a sós dizia que, quando chegasse a hora de partir, partiria em paz, porque sabia que deixava o mundo um pouco mais atento do que encontrou, em grande parte graças à coragem daquela filha escolhida pelo coração, não pelo sangue. Em certos finais de tarde, Clara gostava de caminhar sozinha até o limite da vila, onde começavam os campos mais abertos. Dali, conseguia ver ao longo da estrada que levava à cidade vizinha, e mais além, imaginar outras tantas estradas que talvez nunca percorresse. Não senti mais a abertura de quem tem o desconhecido, mas a serenidade de quem aceita que não precisa estar em todos os lugares para fazer a diferença. Bastava estar inteira onde estivesse. Em algumas dessas caminhadas, levava consigo um pedaço de papel e desenhava apenas o horizonte, sem figuras humanas, como um lembrete de que, acima das histórias individuais, existe sempre um céu amplo, capaz de testemunhar tudo sem julgar. Quando voltava para casa, encontrava frequentemente alguma criança sentada no degrau, esperando com um desenho nas mãos, ansiosamente para mostrar a ela o que tinha feito. Clara se abaixava, examinava com atenção, fazia comentários simples, mas sempre respeitosos.
Nunca disse que está errado ou errado. Quando algo eu precisava ser melhorado, mostrava, com o próprio lápis, como uma linha poderia ficar mais firme, como uma sombra poderia dar mais vida a uma figura. Era o mesmo princípio que levava para a vida. Ao invés de chamar uma pessoa errada, preferia mostrar que eram apenas traços que podiam ser refeitos, histórias que podiam ganhar contornos novos. Assim, entre viagens raras, trabalho constante na sala da igreja, cadernos cheios de anotações e conversas silenciosas com Rosa na porta de casa, Clara foi construindo uma existência que, embora simples aos olhos de muitos, tinha um peso profundo. A menina que um dia ninguém quis acolher tinha se tornado, para aquela comunidade, além de acolhimento. Seu nome nunca pôde aparecer em livros importantes, mas foi gravado na memória de cada criança que um dia entrou muda naquela sala e saiu com um pouco mais de coragem para usar a própria voz, fosse ela alta ou baixa, fluente ou entrecortada. Se alguém perguntasse, naquele momento da vida, se Clara se considerava completamente curada, ela provavelmente diria que não. Ainda houve dias em que o passado pesava, em que certos cheiros ou filhos despertavam lembranças difíceis. Ainda houve momentos em que a voz falhava, em que eu precisava respirar fundo antes de dizer algo importante. Mas já não via isso como sinal de fraqueza. Via como cicatrizar, marca de batalha que não é alguma, mas também não sangra mais como antes. E era exatamente por carregar essas marcas à mostra, sem orgulho e sem vergonha, que tantas pessoas encontraram nela um espelho possível, uma prova viva de que o que um dia foi segredo só doloroso pode, com o tempo e com apoio, se transformar em história compartilhada que cura não apenas quem a conta, mas também quem a escuta. Com o passar dos anos, a história de Clara começou a ganhar contornos de memória coletiva dentro da vila. As crianças que um dia se sentaram tímidas diante do primeiro papel foram crescendo, fazendo com que garotos e moças que agora olhassem para a sala da igreja com um tipo de carinho que só quem foi acolhido conhece. Alguns deles, quando voltavam em dias de festa ou de descanso, faziam questão de passar ali, mesmo sem precisar mais desenhar. Sentavam no banco, observavam as novas crianças traçando linhas inseguras e se lembravam de quando também tremiam ao tentar transformar em desenho aquilo que sentiam. Em conversas baixas na saída da missa, não era raro alguém comentar que aprendeu a falar com o mundo primeiro com um lápis na mão, e que se hoje conseguiu explicar o que pensou, era porque um dia houve uma moça de voz rouca que ouviu sem julgar. A sala, que antes era apenas um cômodo esquecido, virou ponto de referência até para quem vinha de fora. Viajantes que passavam pela região ouviram falar da órfã muda que tinha ajudado a desvendar um crime antigo e agora dedicava a vida às crianças silenciadas. Alguns apareceram por curiosidade, outros por necessidade real, trazendo filhos que não se adaptavam a escolas comuns ou que se fechavam diante de qualquer autoridade. Clara recebia todos com a mesma humildade. Não prometia cura, não usava palavras difíceis. Dizia apenas que ali era um lugar onde ninguém seria obrigado a falar antes de estar pronto, mas onde, quando as palavras vissem, seriam tratadas com respeito. Em certo dia de inverno, um homem já de meia idade apareceu à porta da sala, hesitante. Clara o conheceu depois de alguns segundos. Era o próprio investigador que, tantos anos antes, tinha ajudado a reabrir o caso da morte de sua mãe. Era mais velho, cabelos grisalhos, passos lentos, mas o olhar atento continuava o mesmo. Ele trazia nas mãos uma pequena caixa de madeira. Depois de cumprir Clara e Rosa, que também estava ali, conto que estava se aposentando, que tinha visto muitos casos difíceis ao longo da carreira, mas que poucos tinham deixado uma marca tão profunda como o dela. Disse que, para ele, Clara era uma lembrança viva de que a justiça só anda quando alguém rompe o silêncio. Da caixa, tirei um broche simples, de metal gasto, com o desenho de 2 mãos entrelaçadas. Explicou que guardara aquele símbolo por anos como lembrança dos poucos momentos em que sentira que o trabalho realmente tinha feito diferença na vida de alguém. Quis entregá-lo a Clara como forma de agradecimento.
Ela pegou o folheto com cuidado, como se fosse feito de vidro, e ficou alguns instantes apenas sentindo o peso leve do objeto na palma da mão. Depois, prendiu na gola do vestido, perto do peito, não como medalha de heroína, mas como sinal discreto de que, um dia, alguém acreditou na sua palavra quando quase ninguém mais acreditou. A presença do investigador fez com que antigas lembranças voltassem, mas, dessa vez, não como tempestade, e sim como filme visto à distância. Clara lembrou-se da pequena sala do julgamento, do pai sentado entre guardas, da voz que custou a sair, mas saiu. Lembrou-se de Dona Ana, da carroça, da primeira noite na casa de Rosa. Agora, olhando em volta, via também tudo o que tinha sido construído depois. As mesas cheias de desenhos, as crianças equipadas, os sorrisos tímidos, os olhos que pouco a pouco aprenderam a confiar. Percebi, com clareza, que quase doía, que se um dia tivesse cedido ao medo e mantivesse tudo trancado, nada daquilo existiria. Às vezes, quando a vila ficava muito agitada com algum barco novo, com pequenas fofocas e desentendimentos que sempre surgem onde há pessoas vivendo perto, Clara era chamada a dar opinião. Não gostava de tomar partido em brigas que não entendia por completo, mas, em muitos casos, lembrava as pessoas de algo que aprendia na carne. Toda vez que alguém manda outro calar sem escutar, repete um pedaço de violência que quase a destruiu. Essa frase, dita com voz baixa, tinha o efeito de um balde de água fria em discussão acaloradas. Alguns se ofendiam, outros se calavam constrangidos, mas com o tempo, muitos passaram a pensar duas vezes antes de esvaziar a dor de quem tentava falar. Rosa, por sua vez, continuava presente, embora mais devagar. Caminhava com passos curtos, aprimorado às vezes num básico, mas fazia questão de ir até a sala sempre que podia. As crianças a chamavam de Tia Rosa, assim como chamavam Clara de Tia Clara, e não tardou para que os mais velhos começassem a dizer que aquela vila dupla tinha mudado o destino da tia. Rosa ria, desconversando, dizendo que só tinha feito o que qualquer pessoa deveria fazer. Contudo, no fundo, sabia que o gesto de ter aberto a porta para uma menina silenciosa tinha sido ponto de virada não só na vida das duas, mas em toda a comunidade. Houve, claro, dias de desânimo em que Clara se perguntava se todo o esforço valia a pena. Bastava um caso mais pesado, uma criança que voltava sempre machucada, uma família que se recusava a ouvir, para que o cansaço ameaçasse desespero. Nesses momentos, lembrava-se de pequenos sinais que o tempo deixava pelo caminho. A primeira menina do carvão voltava anos depois para mostrar um caderno da escola cheio de notas boas. O menino inquieto da cidade vizinho enviando, por meio de um viajante, um desenho de quadro negro limpo, sem a palavra erro repetido, com um agradecimento torto, mas sincero. Era a soma dessas pequenas vitórias, quase invisíveis aos olhos de quem procura feitas grandiosas, que seguramente Clara nos dias em que a vontade era se instalar de novo ao próprio silêncio. Se esta história da órfã muda, que ninguém queria acolher, mas que guardava um segredo pesado demais para a idade, tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal Dramas de Antigamente e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa história e em que momento do seu dia ela faz companhia para você. Porque, no fim das contas, a caminhada de Clara mostra que nenhum silêncio é completamente vazio. Por trás de cada criança calada pode haver um mundo inteiro pedindo para ser ouvido. Às vezes, o que falta não é coragem em quem sofre, mas paciência em quem escuta. A menina que um dia chegou numa carroça, suja, assustada e sem voz, acabou se tornando uma mulher que deu ofertas de outras crianças a encontrarem a própria palavra, seja por meio de um desenho tímido, de um rabisco de raiva ou de uma frase dita entre lágrimas. A cidade que antes a rejeitava aprendia, aos poucos, a prestar atenção nos pequenos sinais, a desconfiar de rostos que não aparecem sozinhos, de olhares que fogem sempre que um adulto se aproxima, de crianças que são chamadas de problema em todos os lugares por onde passam. E pouco a pouco a cultura de mandar calar para não ter trabalho foi sendo remanescente,
ainda que de forma imperfeita, por uma disposição maior de perguntar o que aconteceu. Clara não acabou com toda a dor do mundo, nem com todas as injustiças, mas ensinou a um pedaço dele que nenhuma criança deveria ser obrigada a carregar sozinha aquilo que a assusta. Se um dia você encontrar alguém que pareça falar um pouco demais, lembre-se de Clara. Talvez não seja falta de assunto, mas excesso de peso. Talvez uma folha em branco, um ouvido atento e a certeza de que ninguém será ridicularizado ao se abrir sejam tudo o que essa pessoa precisa para começar a tirar, aos poucos, as pedras de dentro do peito. E quando a voz finalmente sair, mesmo que baça, rouca ou entrecortada, que você tenha aprendido, com esta história, a fazer o que Rosa fez lá atrás. Não pergunte por que demorou tanto, mas agradeço por ela ter escolhido surgir diante de você. Se esta história fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que ainda é tempo de falar, de pedir ajuda, de quebrar silêncios antigos. Aqui em Dramas de Antigamente, todo dia tem uma nova vida, um novo coração, um novo segredo transformado em narrativa. Porque acreditar que histórias assim podem mudar a forma como tratamos uns aos outros é o primeiro passo para que nenhuma voz demore tanto quanto a de Clara demorou para ser ouvida. Se esta história da órfã muda, que ninguém queria acolher, mas que guardava um segredo pesado demais para a idade, tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal Dramas de Antigamente e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa história e em que momento do seu dia ela faz companhia para você. Porque, no fim das contas, a caminhada de Clara mostra que nenhum silêncio é completamente vazio. Por trás de cada criança calada pode haver um mundo inteiro pedindo para ser ouvido. Às vezes, o que falta não é coragem em quem sofre, mas paciência em quem escuta. A menina que um dia chegou numa carroça, suja, assustada e sem voz, acabou se tornando uma mulher que deu ofertas de outras crianças a encontrarem a própria palavra, seja por meio de um desenho tímido, de um rabisco de raiva ou de uma frase dita entre lágrimas. A cidade que antes a rejeitava aprendia, aos poucos, a prestar atenção nos pequenos sinais, a desconfiar de rostos que não aparecem sozinhos, de olhares que fogem sempre que um adulto se aproxima, de crianças que são chamadas de problema em todos os lugares por onde passam. E pouco a pouco, a cultura de mandar calar para não ter trabalho foi sendo remanescente, ainda que de forma imperfeita, por uma disposição maior de perguntar o que aconteceu. Clara não acabou com toda a dor do mundo, nem com todas as injustiças, mas ensinou a um pedaço dele que nenhuma criança deveria ser obrigada a carregar sozinha aquilo que a assusta. Sua voz, mesmo baixa, continua ecoando em cada mãe que passou a ouvir melhor os filhos, em cada pai que pensou duas vezes antes de repetir um grito antigo, em cada professor que escolheu acertar sem humilhar. Se um dia você encontrar alguém que pareça falar um pouco demais, lembre-se de Clara. Talvez não seja falta de assunto, mas excesso de peso. Talvez uma folha em branco, um ouvido atento e a certeza de que ninguém será ridicularizado ao se abrir sejam tudo o que essa pessoa precisa para começar a tirar, aos poucos, as pedras de dentro do peito. E quando a voz finalmente sair, mesmo que baça, rouca ou entrecortada, que você tenha aprendido, com esta história, a fazer o que Rosa fez lá atrás. Não pergunte por que demorou tanto, mas agradeço por ela ter escolhido surgir diante de você. Se esta história fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que ainda é tempo de falar, de pedir ajuda, de quebrar silêncios antigos. Aqui em Dramas de Antigamente, todo dia tem uma nova vida, um novo coração, um novo segredo transformado em narrativa. Porque acreditar que histórias assim podem mudar a forma como tratamos uns aos outros é o primeiro passo para que nenhuma voz demore tanto quanto a de Clara demorou para ser ouvida.